Desde o começo da semana tem um texto que tem vindo muito forte ao meu coração. E ela está vindo como uma palavra que vem soando a cada dia. E aí hoje eu falei, Senhor, eu vou estar compartilhando essa palavra, me fala o meu coração, só confio uma vez mais se é tudo. Aí o João ali orando ali, o pedido que o João orou foi exatamente falando sobre essa palavra. Eu falei, Deus quer falar conosco. Deus quer falar a respeito dos talentos. É interessante que a gente fala muito sobre os talentos, mas eu não lembro de ter pregado ela a vocês. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. A partir do verso 14. Acharam? Me acompanha com muita atenção. Porque essa palavra é para o povo de Deus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se ao que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, o senhor me confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. Disse-lhe então o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que é homem severo, que ceivas aonde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Feche os seus olhos. Espírito de Deus, estamos perante o Senhor. Precisamos de graça e de unção. Unção para falar, unção para ouvir, Senhor. Deus, opera a palavra do Senhor, o poder dessa palavra nos nossos corações, porque nós precisamos dela. Eu te oro no nome de Jesus, Senhor. Se você for ver aqui Mateus 24, Mateus 25, começa Jesus apontando profeticamente para o tempo do fim, que eu acredito plenamente é o tempo que nós estamos vivendo. Aí então Jesus vai falando no capítulo 24 sobre tudo aquilo que haveria de acontecer e já está acontecendo, os sinais sobre o planeta Terra. E ali então depois Jesus entra no capítulo 25. No capítulo 25 ele fala sobre 3 situações. Ele começa falando sobre a parábola das 10 virgens, e o problema daquelas 10 virgens é que enquanto elas aguardavam o noivo, elas dormiram, porque o noivo se demorou demais.
Mas quando o noivo chegou, o que aconteceu? 5 dessas noivas estavam preparadas com seus azeites e 5 estavam ali nécias, imprudentes, e ficaram para trás. Jesus está dizendo que o reino de Deus, ou o reino dos céus, será semelhante a essa situação com aquelas virgens. Então veja, o Senhor está falando da sua volta. Como é que vai ser o tempo do fim? Como é que vai acontecer com aqueles que servem ao Senhor e com aqueles que não servem ao Senhor? E aí, então, ele exemplifica exatamente sobre isso. Ele está falando, então, ele como noivo, a igreja como a noiva, e a igreja, então, tem que estar preparada, o noivo demorando, e aí, então, acontece aquilo que eu acabei de contar. Entramos em seguida nesse texto que a gente leu agora. Diz lá, e também será como um homem. E também o quê? O reino dos céus também será como um homem que ao sair para longe chamou os seus servos e confiou os seus bens. Da mesma maneira, o Senhor está usando aqui uma parábola, uma situação para explicar coisas espirituais exatamente a respeito da nossa fé. Ele diz então que ele vai se ausentar. Ele vai passar num período fora. E nesse período, então, ele vai confiar os seus bens aos seus servos. Veja que Jesus está falando com servos. Jesus não está falando com pagãos, Jesus não está falando com gentios, Jesus não está falando com ímpios. Jesus está falando aqui de servos, para servos. Então, nós cremos aqui que Jesus está falando com quem? Com a sua igreja. Ele está dizendo aqui a respeito das coisas que vão acontecer. Jesus está o tempo inteiro tentando nos prevenir, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, nos mostrar como é que deve ser a nossa postura, nosso estilo de vida. Posso ouvir um amém? E aí então a Bíblia diz que ele então partilha isso como talentos, e talentos naquela época eram eram medidas de ouro, mas nós vemos no contexto espiritual que talento nada mais é, nada menos é do que a nossa própria vida. Porque algumas pessoas falam assim, talentos são os dons, são as habilidades que Deus nos deu. Mas se nós formos ver o contexto, talentos ou dons ou habilidades não são nada sem a nossa vida. Então o que Jesus está falando aqui é a respeito de nós mesmos, das nossas vidas. Jesus está dizendo que ele nos entregou algo para mim e para você. Primeira coisa que ele nos entregou foi essa salvação gloriosa. E não só isso, ele nos chama agora para fazer parte do povo dele. Mais do que isso, ele nos chama para ser parte do exército dele. Mais do que isso, ele nos chama para ser luz no meio da escuridão. Posso ouvir um amém? E aí então a Bíblia diz que Deus é tão glorioso, tão lindo, tão maravilhoso, que ele conhece a cada um de nós, e ele sabe que nós somos diferentes uns dos outros. Por isso que ele chega, ele vê o Senhor que nos conhece, ele sabe exatamente aquilo que ele pode colocar na minha mão, na tua mão. E nunca vai dar nada menos, ele nunca vai dar nada mais. Ele vai dar justamente aquilo para o qual ele te criou. E aí o que acontece? Então a Bíblia diz que para um ele dá 5, para outro ele dá 2 e para outro ele dá 1. E ele dá uma ordem para que eles administrassem aquilo que pertencia ao Senhor. E aí a Bíblia diz mais aqui. A Bíblia diz que aquele então que tinha 5, tudo aquilo que o seu Senhor tinha dado a ele pegou e colocou tudo isso de volta para o seu Senhor. A Bíblia diz ali que então ele tinha 5 e multiplicou 5. O outro que conseguia ter uma capacidade, uma habilidade apenas para 2, ele multiplicou aqueles 2. Mas teve um terceiro, também era servo. Aquilo que ele recebeu da parte de Deus, ele guardou para ele. Ele entregou, ele enterrou aquilo. Ele não fez nada com aquilo. E isso para nós é muito sério. Porque Deus tem nos dado uma vida para que nós possamos doá-la em favor de Deus do nosso próximo. Esse é o princípio do Evangelho. Quando Jesus nos alcançou, ele nos alcançou para que a nossa vida venha a ser uma bênção na vida do nosso próximo. Aonde nós estivermos, aonde nós fomos, a nossa luz, como eu tenho falado, ela precisa brilhar. A Bíblia diz, nós somos sal, tenho falado isso para vocês. E Jesus disse o quê? Se o sal perder o sabor, de nada mais presta, a não ser pisado.
Ou seja, Deus está falando que o nosso sal pode deixar de salgar. E isso é um perigo. Ou seja, a minha vida, eu posso estar simplesmente habitando neste corpo, habitando na terra, mas estou completamente fora do propósito de Deus. E isso não é assim uma coisa, ela é séria. Por quê? Porque a Bíblia diz que um dia nós vamos estar perante o Senhor. E foi o que aconteceu aqui. O Senhor um dia ele volta. Da mesma maneira que o noivo da parábola das virgens demorou-se que as 10 dormiram. Mas um dia o noivo voltou. O Senhor aqui da mesma maneira. Ele vai, ele deixa uma obra para nós e ele diz que um dia ele vai voltar. E ele está voltando. Este é o contexto de Mateus 25. Tanto que quando termina isso aqui, ele entra lá com a questão do julgamento do mundo. Onde ele vai falar assim, tive fome, deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste, preso, fosse me visitar, no hospital também. Senhor, mas quando nós fizemos isso para o Senhor? Quando vocês fizeram para um desses meus pequeninos, vocês fizeram para mim? Então está tudo dentro desse contexto aqui. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Então isso é muito importante, porque Deus te deu uma vida. Você é alguém. Deus te trouxe esse planeta com um propósito lindo e maravilhoso, para que a sua vida seja para a glória e louvor do nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Mas olha que interessante. O Senhor volta. Diz assim, depois de muito tempo. Está aqui no texto. O Senhor já deixou tudo mastigadinho para mim e para você. É só a gente ler a Bíblia. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou. E voltou para quê? Está aqui no texto. Voltou para acertar contas com eles. E isso é sério. Porque um dia nosso Deus vai estar voltando, está perto, e Ele vai perguntar o que você fez com a sua vida. Como é que você usou a sua vida aqui no planeta Terra? Você só construiu para você, para o seu bom prazer? Ou você deve uma vida de doação, esperando a recompensa no céu? Porque o texto diz que o Senhor, depois de muito tempo, voltou e acertou contas com eles. Aí a Bíblia diz que Deus vai nos chamar a cada um de nós. Interessante porque na Bíblia tem vários livros. E um dos livros são o livro dos Atos de cada um de nós. Tudo aquilo que nós fazemos é registrado nesse livro. E um dia nós vamos estar diante do Senhor, Ele vai abrir, Antônio, vamos ver aqui o seu livro, o livro dos atos da sua vida. E nós vamos lá estar diante do Senhor. O Senhor vai chegar e falar assim, olha, eu te dei esta vida, eu te dei todas essas experiências positivas e também não tão positivas. Eu te deixei fazer isso, eu te levei para aquilo, eu fiz você fazer aquilo, eu fiz você estudar isso, eu fiz te dessa profissão, eu te trouxe aquele livramento, eu te trouxe para fazer parte da minha igreja, eu te dei um ministério, eu te dei um chamado, eu coloquei sobre a sua vida uma vocação. Eu fiz com que você criasse habilidades, eu te dei dons. Antônio, o que você fez com a sua vida que eu te dei na terra? Antônio, o que você fez com Jesus, o meu filho, lá na terra? Antônio, o que você fez com todo o potencial de vida que eu te entreguei nas tuas mãos? O que você fez, Antônio? Então, a Bíblia diz que aquele que tinha recebido 5 talentos, quando o Senhor foi prestar contas, falou assim, mestre, ou Senhor, olha, o Senhor me colocou 5 talentos, eu consegui multiplicar tudo aquilo que o Senhor me deu, e olha, e eu estou desenvolvendo mais 5 agora. Presta atenção o que o Senhor fala. Ele fala assim, muito bem, servo bom e fiel. Você já imaginou, nós vamos chegar diante do Senhor e o Senhor vai chegar para mim e falar assim, muito bem, Antônio, você foi na terra, o meu servo bom, e você foi fiel a mim.
Entra agora para tudo que está te esperando na eternidade. Tudo aquilo que eu preparei para você usufruir nos céus. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou agora te colocar sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Uau! Então, o problema é que nós não falamos muito sobre a eternidade. Nós não pensamos muito sobre a eternidade. E se nós não pensamos muito sobre a eternidade, nós não vivemos a eternidade aqui. Nós vemos muito um temporário. Nós vemos muito do aqui e agora. Nós só pensamos nas coisas dessa terra. Nós achamos, como muitas pessoas falam assim, olha, vamos comer e beber porque amanhã nós vamos morrer. Então vamos aproveitar a vida. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que isso não é verdade. É tudo completamente o contrário. Tudo aquilo que nós fazemos aqui vai refletir na eternidade. Quem está comigo? Chegou o segundo. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Senhor, ó, consegui ganhar mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Da mesma maneira. Olha que Deus disse: muito bom, servo bom e fiel. Deus está falando com seus servos. Deus está falando com a sua igreja. Deus está falando com aqueles que Ele conhece e com esse conhece o Senhor. Posso ver amém? Deus não está falando com aqueles que não querem nada com Deus. Quando nós pegamos todo o Novo Testamento, você vai ver os evangelhos ali, Jesus trazendo a informação e junto com ele o poder do reino dele, o reino dos céus. Quando você pega todo o Novo Testamento, Jesus está falando sobre o quê? É sobre a igreja dele, apontando para a igreja, colocando como é que a igreja, os filhos e filhas dele, devem viver aqui na terra. Então, quando nós lemos Romanos, quando a gente lê Coríntios, 1º e 2º Coríntios, quando nós lemos lá Gálatas, Efésios, Filipenses, quando nós lemos todo o Novo Testamento, todas aquelas cartas são para nós, para o povo de Deus. Alertas, como viver, como não viver, como fazer, como não fazer, em outras palavras, como glorificar a Deus enquanto nós estamos aqui na terra. E aí então chega um outro. Deus olhou para ele, o Senhor olhou para ele e falou assim: olha, esse meu filho, do jeito que eu criei ele para lhe apresentar ele, vou dar só um talento. Eu criei ele assim, eu vou dar esse talento para ele. Que esse talento, ele vai ser capaz de me glorificar multiplicando isso. E aí o que acontece? Ele vai para lá. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Você já pensou nisso? Uma pessoa que tem um potencial de vida tremenda, porque Deus nos deu isso a todos nós, e você não viver a sua vida para a glória de Deus. Tudo aquilo que Deus te deu e você querer viver a vida para você mesmo. Tudo aquilo que Deus te apresentou para você e você rejeitar isso, querer fazer as coisas do seu jeito, para você, para os seus sonhos, para os seus projetos, para a sua vida, para a sua lista. Porque foi o que aconteceu. Às vezes a gente não quer servir a Deus, porque eu não quero servir a Deus porque é muita responsabilidade, pastor. É lógico que é. Mas é a graça dele que nos sustenta. Né? Como eu estava falando com um casal aqui hoje, eu falei assim: olha, se Deus te chamou, não corra. Ou melhor, se Deus não te chamou, não queira. Mas se Deus te chamou, não corra. Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, olha que interessante. Porque ele disse: eu não consegui. Eu não fiz isso. Eu não vivi. Eu não fiz isso para o Senhor. Eu resolvi enterrar isso. Falei, um dia Deus vai buscar. Falei, Senhor, está aqui a minha vida. É mais ou menos aquele cara que fala assim: olha, Senhor, eu não fumo, eu não bebo, eu não vejo isso, eu não vejo aquilo, não faço nada. Como se a gente justificasse isso diante de Deus.
Aí só que a Bíblia diz o quê? O Senhor vai falar com ele. E o que o Senhor fala com aquele servo? E é isso na Temor. Quero lembrar a vocês que nesse capítulo 25, nós estamos falando num contexto da volta de Jesus. Nós estamos dizendo para você que Jesus aqui está dizendo em parábolas aquilo que está para acontecer com o povo dele. É forte, é pesado, mas é uma palavra de amor. Quando Deus diz assim, olha, se é com dificuldade que o justo é salvo, aonde se apresentará o ímpio, sim, o pecador? Se a Bíblia diz que o julgamento de Deus começa pelo seu povo, mas por quê, pastor? Porque nós temos o conhecimento. E isso é um problema, quando eu conheço e vou para o caminho contrário daquilo que a Bíblia diz. O Senhor responde então àquele servo. Ele fala servo de novo. Então, a 2 ele fala servo bom e fiel. Agora ele chega e fala assim, servo mau e negligente. Tem alguns que dizem assim, ó, servo mau e preguiçoso. Você já imaginou nós estamos diante do Senhor e Ele um dia chegar para mim e para você e falar assim, serva mau e preguiçosa? Ou servo mau e negligente? O que você fez com a sua vida que eu te dei na terra? O que você fez com todo o conhecimento que eu te dei na minha palavra? O que você fez com os dons que eu dei a você quando você se entregou a mim? O que você fez com aquelas habilidades todas, aquele conhecimento que eu te dei? O que você fez com aquelas experiências dolorosas, que quando você estava lá no fundo do poço, eu fui lá com a minha mão, puxei você de volta, te reconstruí, te restaurei, te renovei, para que agora você vá e estenda a mão para as outras pessoas. Por que você não fez isso? E nós vamos estar perante o Senhor. Você já imaginou o Senhor falar assim, servo mau e negligente? Porque o problema não é esse. O problema é que o Senhor fala assim, olha, tirem tudo que ele tem e dá aquele que tem. Tire aquele que ele nem tem e dá aquele que fez, aquele que deu. Então você está falando sobre recompensas. Existem recompensas nos esperando. Existem galardões nos céus para aqueles que são fiéis ao Senhor, para aqueles que não amaram a sua própria vida aqui na terra. Isso é evangelho. Eu estava vendo um pastor aqui no vídeo curtinho no Instagram, eu não conheço, mas era um senhor já, e ele nesse podcast falando, olha, o evangelho que vocês conhecem hoje não é o evangelho que se tinha até os anos 80. Porque até os anos 80, o evangelho era renúncia. Renuncia você. Aquele, pois, que quiser ganhar a sua vida, perder lá. Mas aquele que resolver perder a sua vida por amor a mim, por amor ao evangelho, ganha lá. E isso foi se diluindo, foi se diluindo, foi se diluindo, foi se diluindo. E hoje a gente tem um evangelho que não é evangelho. Hoje qualquer coisinha é como se Jesus estivesse de joelhos pedindo para nós, vem me seguir. Olha que loucura. Vem me seguir. Não é assim? Gente, o apóstolo João deitava no colo de Jesus. Vai ler Apocalipse, lá capítulo 1, quando o Senhor se revela ali a ele, cheio da sua glória. João caiu de tanto tremor, de tanta glória que chegou aqui junto com o Senhor Jesus. Aquele homem caiu no chão, ficou desacordado. As coisas espirituais são sérias. 90%, viu, pastor? 90% do Novo Testamento aqui, falando em relação às batalhas, o dia a dia, a luta do cristão, a luta do peregrino, é espiritual. E hoje está todo mundo tentando discernir aqui, ó. Todo mundo querendo questionar cristianismo, igreja, vida cristã, aqui, ó. E aqui você já está derrotado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o homem espiritual discerne as coisas
discerne o homem natural, discerne o bem e o mal. Agora o homem natural não discerne. Por quê? Porque só pode discernir quem está em contato com o Espírito Santo. Mas olha que interessante aqui, é que a recompensa aqui. Esse texto mostra recompensa. Recompensa positiva e recompensa negativa. Ele diz a um servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Entra agora no descanso, no gozo, na alegria, na recompensa que o Senhor tem preparado para você. Uau! Mas para o outro, ele fala assim, servo inútil. Presta atenção, irmãos. Onde está Deus o Pai? Já te fiz essa pergunta algumas vezes. Onde está Deus o Pai agora? Onde está Jesus agora? Onde está o Espírito Santo? A Bíblia diz que Jesus é a cabeça de quem? E nós somos o quê? O corpo de quem? Quem é a cabeça? Será que eu, Antônio, como corpo de Cristo, eu tenho seguido com a minha vida o comando da cabeça? Fica fácil você saber isso. Olhe no espelho. Olhe para você mesmo. Olhe para a sua vida. Não dê desculpas. Vá sério. Vai olhar. Vai ver se Jesus está no trono da tua vida. Vai ver se Jesus está sentado no trono do teu coração. Vai ver se Jesus é que está comandando. Por quê? Porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de frieza e paralisia espiritual. A Bíblia fala sobre isso, que muitos deixariam a fé. E nós precisamos nos despertar pelo poder de Deus. Posso ouvir um amém? Por quê? Olha, nós estávamos aqui antes da maioria de vocês chegar, nós estávamos num grupo aqui orando. E de repente nós começamos a trazer um momento de intercessão. E aí nós começamos a ter algumas situações de pessoas pedindo por jovens que estão presos nas drogas. Conheceu um namorado, conheceu alguém. Estou com problema lá em Boston. Os jovens. Aquela cidade está infestada de drogas. No meio dos brasileiros. Cheio de prostituição, meninas novas, rapazes, garotos e garotas de programa. Se vendendo. E nós somos a resposta para essa geração, ou não? Jesus está procurando quem no corpo dele está à disposição para ir trazer libertação, cura e salvação à vida das pessoas. Mas muitos estão como lá nas bodas, né? Lembra a questão das bodas? Que o Senhor preparou a festa, as bodas da sua noiva ali, uma grande festa, e mandou chamar, e falou assim, olha, peça ao Senhor que, me desculpe, acabei de casar, eu tenho que cuidar do meu casamento. Outro, acabei de comprar um negócio. Gente, isso é sério. A gente está tão paralisado, a gente está com uma casca tão dura no nosso coração, que isso não traz nem temor para nós. A gente tem coragem e fala, meu Deus, isso pode estar acontecendo comigo. A minha vida, a minha eternidade está em perigo. E nós não conseguimos ver isso. A Bíblia diz assim, olha, tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes.
Qual é a figura que Jesus nos falou várias vezes? Aonde é esse lugar onde haverá choro e ranger de dentes? Não sou eu que estou dizendo. Não briga comigo. Fala com Jesus. Está aqui. Pastor, mas eu levantei a mão. Pastor, mas eu desci nas águas. Fala com Jesus. Fala com Jesus. Porque se verdadeiramente a gente nasceu de novo, a nossa vida é frutífera. As pessoas veem isso. A sua vida é diferente. Aonde você vai, você exala o bom perfume de Cristo. Aonde você vai, sem você estar com intenção nenhuma, Deus está te usando. Deus está colocando pessoas no seu meio. Deus está colocando encontro de pessoas trombando com você, para que você possa ser uma bênção na vida delas. Porque Deus está preocupado com a salvação das almas. Deus não está preocupado com o meu conforto. Que é isso, pastor? Deus gosta de fazer um mimo. Então Deus é injusto. Porque o povo na África que está morrendo de fome, o povo dele, aquele povo lá de Moçambique, então Deus é injusto. Se Deus está preocupado com o seu conforto. Então Deus tem uma balança que é injusta, porque aquele povo lá não tem nem banheiro em casa. E a maioria da população mundial. Você é privilegiado de cair nessa cidade, nesse país, que tem uma economia ainda forte, um dinheiro forte, que você ainda consegue trabalhar, você consegue ter coisas. Deus não está preocupado com isso. Nem um pouco. Pelo contrário, essas coisas podem ainda te levar para o inferno. Pode desviar do céu. Então, o que eu posso aprender, resumindo aqui, com essa parábola que Jesus deixou? Primeiro lugar, é que ela nos ensina que Deus nos presenteou e nos confiou bênçãos espirituais nas nossas vidas, para que nós possamos ser um canal de bênção para essa geração. Posso ouvir amém? Diga a pessoa que está ao seu lado: Deus te chamou para você ser uma bênção nessa geração. Segunda coisa é que você vai ver que Deus sempre nos vai dar tudo o que nós precisamos para fazer o que Ele nos chamou para fazer. Deus sempre vai te capacitar com tudo o que você precisa para você fazer aquilo para o qual Deus te criou. Posso ouvir um amém? Diga a pessoa do seu lado aí: não se preocupa, Ele te deu tudo. Aleluia, glória a Deus. Terceira coisa que a gente vê aqui é que essa história nos ensina que nós não somos iguais. Deus não é injusto. Deus não vai te dar uma carga maior que você possa suportar. Deus não vai te entregar nada além das suas habilidades, das suas capacidades, daquilo para o qual Ele te criou. Amém? Quarta coisa, essa palavra nos ensina que Deus não nos julga pelo mesmo padrão. Deus deu um talento a um, Deus vai buscar a resposta, o retorno deste um. Se Deus deu 5, Deus vai te pegar pelos 5. Posso ver amém? Quinta coisa, esse texto aqui nos mostra claramente que a nossa vida foi feita para trabalhar para o Mestre, não para os nossos propósitos egoístas. Pensa sobre isso, povo de Deus. Você que está aqui, você que está conosco pela internet, pensa sobre isso. Sexta e última coisa, a parábola dos talentos mostra que nós seremos responsabilizados
pelo tipo de vida que nós levamos aqui na terra. Pastor, que palavra dura. Ela é dura, mas é a de amor. Por quê? Porque Deus não deixa você e eu ficarmos do jeito que nós estamos. É melhor nós entendermos isso, sondarmos nosso coração e cumprirmos tudo aquilo para o qual Deus nos chamou. E ver a alegria da salvação. E ver a alegria de ter uma vida frutífera. E ter a alegria, a certeza de ter uma vida com significado. E ter a alegria de saber que você está no centro da vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe. Que essa palavra possa falar ao teu coração. Que você venha checar, sondar. Que você venha olhar para você. A Bíblia diz lá em Apocalipse que os tímidos e os covardes, os medrosos, não herdarão o reino dos céus. De fora ficarão, tem uma lista, e falar sobre os tímidos, medrosos. Gente, você tem o Deus do universo na sua vida. Você tem o Deus criador de todas as coisas com você. O que te impede? Não estou falando para você comprar, Deus não está falando para você, estou falando de comprar e fazer riqueza aqui, não é isso não. Deus está falando do potencial que Deus te deu para você servir a Ele e esperar a recompensa, a riqueza lá no céu. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, dê uma olhadinha na frieza espiritual que está ao nosso redor. Cuidado para que essa frieza espiritual não venha te enrolar. Cuidado para você não ficar dando desculpas para você mesmo, para todo mundo. Cuidado para você não fazer aquela lista de coisas. A Bíblia diz que aquele dia virá como um laço. E que as preocupações deste mundo não vão encontrar seu coração sobrecarregado. Você não vai nem ver. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Muita gente ao nosso redor está morrendo. Muita gente ao nosso redor está indo para o inferno. E Jesus escolheu salvar as pessoas pela loucura da pregação, através da sua igreja. Se o sal se tornar sem sabor, se você perder o sabor de Cristo na sua vida, você pode estar com carro zero, você pode estar com fazenda, sítio, casa no campo, casa de praia, você pode ter uma família maravilhosa, você pode estar com a parede cheia de diplomas, cheia de coisa, mas lá no final, você perdeu sua vida. Lá no final, você vai olhar para trás e falar, o que eu fiz com a minha vida? Não era nada disso que Deus queria para mim aqui. É verdade. Feche seus olhos. Isso é evangelho. Saiu da boca do Senhor Jesus. Não saiu nem da boca de homem isso que a gente leu. A única coisa que eu estou falando para você é transmitir para você, reproduzir para você, verso a verso, aquilo que a Bíblia está dizendo para mim, para você. Não briga comigo. Briga com Jesus. Melhor ainda, briga com você mesmo. Feche seus olhos. Eu quero dar alguns minutinhos para você orar ao Senhor. O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com todo o potencial que Deus entregou a você? Como é que você tem vivido a sua vida? Como é que a sua vida tem frutificado? Jesus pode contar com você?
Jesus pode contar conosco. Jesus pode usar essa casa para trazer salvação para a vida de pessoas. Você está à disposição de Jesus para aconselhar as pessoas? Você está à disposição de Jesus para ir visitar as pessoas? Você está à disposição de Jesus quando você for sentar na sua mesa para comer aquela lasanha deliciosa? De repente você tem que parar porque alguém está pedindo socorro urgente e você vai largar tudo e correr? Como se fosse Jesus lá indo atrás dessa pessoa? Ore ao Senhor. Eu quero te dar um minutinho para você orar ao Senhor. Você que está em casa conosco, feche seus olhos, ore ao Senhor. Deus te ama. Essa palavra é uma palavra de amor para a sua vida. Deus te ama tanto que Ele não permite você deixar você do jeito que você está. Por isso que a palavra vem de encontro para você. Para que você possa olhar para você mesmo, você possa tomar uma posição de vida, voltar para Jesus e deixar Ele te usar. Para que a sua luz venha brilhar e você venha ser um canal de bênção na terra dos viventes. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Não desperdice a sua vida. Não desperdice. O dia de hoje já está acabando. Esse dia não volta nunca mais. Não desperdice a sua vida. Entregue-a completamente ao Senhor. Renove a sua aliança com Ele hoje. Diga: Senhor, tem sido difícil, mas eu quero me entregar ao Senhor novamente. Eu quero pedir: Senhor, me ajuda a cumprir tudo aquilo para o qual o Senhor me criou. O Senhor me trouxe para essa geração tão difícil, de tantas mudanças rápidas, de tantas coisas acontecendo, Senhor. O Senhor me trouxe aqui, me capacita, me dá entendimento, me dá conhecimento, me dá revelação. Unge as minhas mãos, unge a minha vida, os meus olhos, unge meu coração. Unge-me, Senhor, com essa unção dos céus, para que eu possa andar numa outra dimensão, não a dimensão daquilo que meu coração está pedindo, mas uma dimensão daquilo que os teus olhos veem. Aleluia. Ore ao Senhor. E nós vamos ceiar já. Jesus, ainda na tua presença, eu coloco aqui os nossos corações, Senhor, para que nós possamos sempre te dizer sim quando o Senhor nos chamar. Pai, por favor, ajuda os nossos corações, prepara os nossos corações, ó Pai, para tudo aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Os teus planos se cumpram em nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, muitas vezes na nossa pequena fé, muitas vezes, muitos de nós, com medo de dar um passo adiante, com medo de desagradar a Ti, fazem como esse que tinha um talento, escondeu tudo porque tinha aquele temor no coração. Faça-nos, ó Pai, valentes de Israel, faça-nos, ó Pai, aqueles que dizem: eis-me aqui, envia-me. Em nome de Jesus, que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, Pai, para Te obedecer, para cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, pelo aquilo que nós somos criados a fazer, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, que nós possamos ter os olhos em Ti, não nas coisas deste mundo, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, que nós possamos caminhar e trabalhar para a nossa pátria celestial, que nós possamos ter os nossos olhos, ó Pai, lá no céu, na Jerusalém celestial, Pai.
Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a termos os nossos bens, as nossas vidas, o nosso corpo, o nosso tempo, para o louvor da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Para estarmos assim nas coisas temporais, mas nas coisas eternas. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Nós sabemos, como foi dito, que nós estamos numa geração com tantas dificuldades, tanta perseguição na nossa mente, Pai. Ó Pai, desencorajando as pessoas, deixando as pessoas depressivas, ansiosas. Ó Pai, que nós possamos colocar tudo aos Teus pés, ó Pai, e vivermos a vida plena que o Senhor nos prometeu. A vida, Senhor amado, que o Senhor nos deu para viver para a Tua honra e glória, Pai. A vida como filhos de Deus, a vida como corpo de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a viver a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a termos maior conhecimento de Ti, Pai, em nome de Jesus. Por favor, eu te peço, Pai, que os nossos olhos, o nosso coração estejam, ó Pai, nas Tuas coisas, nos Teus negócios, Pai. Não nos negócios deste mundo, nas coisas deste mundo. Por favor, eu te peço, em nome de Jesus. Ó Pai, que se cumpra em nós o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados. Eu quero te convidar você a colocar diante do Senhor as pessoas da tua família que ainda não conhecem a Jesus. Nossa, pastor, meu pai, meu tio, ou meu filho, ou minha filha, Senhor, eles ainda não te conhecem. Você vai fazer o seguinte comigo. Você vai colocar eles diante do Senhor, você vai orar. Você vai orar em uma atitude de fé. Você vai pedir pela salvação deles. Você vai pedir que enquanto você está orando aqui, o Espírito Santo venha visitar ele aonde eles estiverem. Que Deus venha quebrar as correntes que estão cercando a vida dela, a vida dele. Você vai pedir, Senhor, eu quero ver o meu sal salgar essa geração. Eu quero ver a minha luz, Senhor, brilhar na minha casa, lá no meio da minha família, dos meus familiares. Quantos perto de você ainda estão perdidos nos seus conceitos, nos seus dogmas, nas suas verdades, e que estão perdidos. Como diz lá Provérbios 14, Provérbios 16, há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao fim são caminhos de morte. Feche seus olhos. Vou te dar um minuto para você orar pelos seus entes queridos, ministrando pela fé na vida deles aqui em oração ao Senhor. Vai lá. Ora. O Espírito de Deus está aqui. Os anjos do Senhor estão aqui para recolher suas orações. Sinta o nome de cada um deles. Senhor, eu quero colocar junto com os meus irmãos, cada um dos seus familiares que estão agora, Senhor, citando seus nomes e condições diante do Senhor. Senhor, nós queremos aplicar a nossa fé naquele que tem poder para transformar os corações, para quebrar as maldições do pecado e para trazer uma vida nova em Cristo Jesus. Senhor, opera e glorifica o teu nome na minha casa, na minha família, na casa, na família de cada um dos meus irmãos, e glorifica o teu nome. Nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus?